Olá, meus amigos, bom dia! Eu estou em Portugal, na minha cozinha, e hoje vamos cozinhar. Vamos cozinhar um arroz de pato. Arroz de pato é uma receita tradicional portuguesa e, modéstia à parte, dizem que o meu arroz de pato é muito bom. Siga passo a passo todos os pormenores para fazer um excelente arroz de pato à portuguesa, ok? Antes de continuarmos e de lhe apresentar todos os ingredientes e de lhe explicar em pormenor, eu vou dizer-lhe que temos aqui em baixo, na descrição do vídeo, alguns links de verbos que usamos na cozinha e que podem ser muito importantes para compreender este vídeo. E, portanto, eu sugiro que também complemente este estudo com os verbos que usamos na cozinha. São 100 verbos que usamos na cozinha. E também já sabe que lhe peço sempre o seu contributo para o meu canal. Não se esqueça de subscrever, de nos deixar o seu like e também o seu comentário. Um pormenor importante, eu estou de avental. Esta peça de vestuário chama-se avental e serve para nos protegermos, não nos sujarmos enquanto estamos a cozinhar. Então, vamos à receita. Vamos cozinhar um excelente arroz de pato, enquanto aprendemos português. Ora bem, os ingredientes para o arroz de pato. Temos 2 cabeças de alho pequenas, temos 3 cebolas, temos um chouriço de ceia, temos 4 cenouras. Também temos o pato. O pato ficou dentro de água de ontem para hoje, ou seja, ontem à noite eu deixei o pato dentro de água com rodelas de limão e de laranja e agora vou cortar o pato. Bom, então já temos aqui a carne preparada, a carne cortada em pedaços. Nós também costumamos dizer outra palavra para dizer que temos pequenas partes. Usamos a palavra bocado e o diminutivo de bocado é bocadinho. Portanto, temos bocadinhos de carne ou bocados de carne. E eu vou selar esses bocados de carne em azeite. O que significa selar? Significa que eu vou cozinhar a carne a alta temperatura no início para que ela crie uma crosta. Neste momento eu usei esta faca de cozinha para cortar o alho. O alho já está aqui a aquecer dentro do azeite. Aqui temos o pato para começar a selar. Em princípio vamos deixá-lo 1 minuto de cada lado. A temperatura está no máximo. Como vê, a carne já está a ficar alourada. Esta cor aqui é o alourado que nós dizemos, portanto fica dourada. Portanto, como vêem, eu já transferi o pato para esta panela. Portanto, eu agora vou adicionar o vinho e vou deixar levantar fervura, portanto vou deixar ferver um pouco e evaporar o vinho, vou tapar e deixo 5 minutos. Bom, já passaram uns 5 minutos, eu tenho aqui uma colher de pau, nós em Portugal usamos muito este tipo de colheres para mexer a comida. Eu vou adicionar a cebola, vou cortar a cebola ao meio e vou cortar também as cenouras em pedaços para que cozam melhor, mais rapidamente.
E agora vamos adicionar água para cobrir o pato. Vou tapar. Está no máximo e vamos deixar levantar a fervura e depois baixamos um pouco a temperatura e deixamos cozer por cerca de 20 a 30 minutos. Nós vamos ver como é que ele está, vamos verificar se está bem cozido. Como veem, isto está com um ótimo aspecto e um ótimo cheiro. Portanto, o chouriço espeta muito bem, a carne também, ela já sai para o garfo e, portanto, está cozido, tudo está bem cozido. Agora vamos separar a carne para um prato para arrefecer, porque vamos ter que a desfiar. Vou tirar a carne, portanto, este líquido nós chamamos caldo. Vamos retirar a folha de louro. O que vamos fazer a seguir é triturar com uma varinha mágica, um triturador ou um liquidificador, como quiser. Este objeto chama-se para nós uma varinha mágica, ele serve para triturar e, portanto, o que eu vou fazer agora é introduzi-lo aqui dentro e triturar. Como veem, fica um caldo bastante grosso, parece uma sopa, e é aqui que nós vamos cozinhar o nosso arroz. Agora vamos picar grosseiramente a cebola que ficou. Nós não precisamos de a cortar muito. Vamos introduzir a cebola dentro do azeite. Cebola cortada. Vamos mais uma vez alourar a cebola dentro do azeite. Portanto, o que eu estou a fazer agora aqui é filtrar o caldo para dentro da cebola e aqui dentro vamos cozinhar o arroz. Bom, como vêem, o nosso caldo já está a borbulhar, o que significa que está a ferver, é a expressão correta para dizermos está a ferver. E eu tenho aqui o arroz, são cerca de 400 gramas de arroz. Eu gosto de usar arroz vaporizado, é um arroz que não fica mole, mas depende do gosto, pode usar qualquer um. Eu vou introduzir o arroz. E agora vamos esperar que o arroz cozinhe. São cerca de 15 minutos. Entretanto, eu vou preparar a carne. Não se esqueça que nós temos aqui em baixo, na descrição deste vídeo, 2 vídeos que lhe sugerimos que veja de seguida, porque são vídeos sobre os verbos que usamos na cozinha. E nós já falámos aqui de alourar, de selar, de fritar, de separar, de cortar, de cozinhar, cozer. Enfim, são muitos os verbos que usamos na cozinha e precisa de os conhecer. Eu, neste momento, estou a calçar umas luvas para separar a carne dos ossos. Tenho aqui este prato e vou usar esta faca porque ela é bem afiada, é uma faca de legumes. Eu vou usá-la para separar a carne dos ossos. Portanto, como é que vou fazer? Aqui vou desfiar assim, vai ficar em pedaços, desfiada. Isto chama-se, é o verbo desfiar. Portanto, vai ficar assim, em pedaços mais pequenos. Bom, como veem, o arroz já está cozido, parece um risoto, portanto, mas ele não está suficientemente seco, porque ainda vai ao forno, portanto ele vai secar mais. Eu vou usar esta consistência e vou já pô-lo num pirex para depois pôr uma camada de carne.
A carne também está desfiada e já está aqui preparada. Eu polvilhei-a com pimenta e tenho aqui o chouriço cortado para depois decorar. Este vou picar, vou cortar em pedaços ou bocadinhos mais pequeninos para pôr junto com a carne. Eu já lhe mostro o passo seguinte. Bom, então eu já tenho aqui uma base de arroz, tenho a carne que distribui por cima e agora vou distribuir por cima o arroz. Portanto, já tenho aqui todo o arroz, o que eu vou fazer agora é uniformizar para que a carne fique coberta pelo arroz e o arroz agora vai ao forno durante uns 15 minutos até ficar tostado, ou seja, a ficar alourado. Alourado mais uma vez, recorda-se que alourámos a cebola. O que eu gosto de fazer agora é decorar com o chouriço. Ok, eu tenho aqui algumas peles do pato. A pele do pato, como sabe, quando está crocante também é muito agradável de comer e eu gosto de a deixar por cima porque ela está coberta de gordura e a gordura também liberta sabor. Aqui temos o nosso arroz de pato que agora está praticamente pronto, só falta ir ao forno. Portanto, eu já tenho o forno ligado e agora vou introduzir aqui o arroz. Uns cerca de 15 minutos. Bem, vamos ver como é que está o arroz de pato. Parece que está com uma cor deliciosa, está tostadinho ou lourinho. Agora é só comer, é só provar. Vamos ver como é que está. Obrigada. 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 Obrigada.